lá e a coisa funciona. Você vê a dificuldade que de realizar esses procedimentos. E, muitas vezes, eles não são aquela maravilha que você possa imaginar. Por mais que você tente ser delicado, isso aqui é uma via laparoscópica, né? Tem outras vias também, inclusive, hoje, eu mesmo prefiro a via aberta, né? Porque você consegue tomar mais cuidado com a trompa pela via aberta do que pela via laparoscópica, mas é uma paciente que foi submetida a uma laqueadura. Bom, a dificuldade dessa questão também, laqueadura ou não, laquear a paciente ou não laquear, num país que está conversando em querer abortar os fetos, que vocês sabem que essa discussão está começando a rodar aí no país. Não, quem sabe se não é melhor a gente legalizar o abortamento, porque tem muita paciente que engravida e não podia ter engravidado. Acho que vocês já devem estar acompanhando essas coisas aí, né? Muita gente, alguns defendendo o abortamento como um método de anticoncepção. Então, é até difícil de você falar que ideal é não fazer laqueadura. Mas, querendo ou não, o que eu acho que todo mundo tem que entender é que quem sabe da nossa vida de amanhã ou daqui às próximas horas é só Deus. De repente eu posso sair aqui, bater o carro e morrer, e se a minha mulher tivesse feito uma laqueadura, de repente ela não poderia ter mais filhos, né? E isso acontece com todo mundo, e a gente vê todos os dias isso no consultório. Geralmente a paciente que de repente... Outra pergunta? Só terminando, só concluindo essa... Então, de repente, a paciente que perdeu o marido por algum motivo, ou por separação, ou por qualquer outra coisa, que se casa novamente, quer ter filhos, ela quer ter a sua fertilidade preservada. Normalmente, geralmente, é ela que escolhe fazer a laqueadura, mas por não ser alertada para isso. Então, outro trabalho importante que eu acho que da psicologia é esse, né? Alertar essa paciente, antes dela fazer uma laqueadura, dessas possibilidades, porque normalmente, né, em geral, quando você vai ter esse tipo de procedimento, 27, 28, 29 anos, normalmente a gente não pensa como eu estou pensando, né? Hoje eu tenho 48, né? Então a gente já viveu muita coisa e já viu muita coisa acontecer. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tinha 3 filhos, tinha tido 3 filhos de 3 casamentos, um do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu quero fazer laqueadura na cesárea. Eu falei: não vou fazer na cesárea, se você quiser depois você resolve e a gente faz por laparoscopia, não vou fazer corte em você. Mas, claro que eu não falei assim, não é meu jeito de falar com os pacientes. Mas eu consegui convencer ela de não fazer na cesárea do último filho que ela teve, que foi, no caso, eu fazia obstetrícia na época e eu que fiz. Mas aí depois ela voltou. Doutor, eu quero fazer a laqueadura, que seja por laparoscopia e tal. E aí não teve jeito de eu fugir. Então, ela estava lá com os 32 anos dela, já estava no segundo casamento com o segundo filho, no terceiro filho, e tive que fazer, ela não deixou eu não fazer. Aí eu fiz a laqueadura dela, né? E aí ela foi embora, muito tranquila, a cirurgia foi tranquila, tal. Aí ela voltou, fazia as rotinas dela, mas de repente um dia ela chegou no consultório com um novo parceiro, um novo marido, e virou e falou assim, a hora que ela entrou na sala, falou assim: se você falar alguma coisa, porque ela sabia que eu tinha tentado que ela não tivesse feito a laqueadura, né? Mas aí, tranquilamente, recebi ela, e ela tinha condições, né, de fazer uma fertilização in vitro, graças a Deus, foi para o tratamento de fertilização in vitro, engravidou na primeira tentativa e tudo. Mas isso não é, assim, ir para a fertilização in vitro, engravidar na primeira tentativa, essas coisas não são coisas
tão habituais assim como as pessoas pensam, né? Existem muitos negativos aí, rodando aí cidade afora. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a esse tipo de preservação. Pergunta da Patrícia. Sobre aquela adolescente que já tem vida sexual ativa. Sabemos que hoje você tem a opção pelo uso de medicação de não menstruar. Ela fica, na verdade, com a noção de que o tempo de ciclo... Ela fica com a noção com o tempo de ciclo menstrual preso ao anticoncepcional. Existe alguma pesquisa sobre como o uso do anticoncepcional interfere na reserva ovariana? Sim. O uso do anticoncepcional, ele não interfere na reserva ovariana. Isso tem que ficar bem tranquilo aqui para nós. O uso de anticoncepcional, esses que a gente tem aí no mercado, não interfere com a reserva ovariana. Mas isso que foi referido, né, na pergunta, é uma verdade. Às vezes a paciente começa a usar anticoncepcional ali com seus 18, 16, 18, e vai até os 30, 32, 35, 36 anos. A hora que ela para esse anticoncepcional com 36 anos, a reserva ovariana dela já não existe mais. E vocês viram que não tem jeito de fazer contagem de folículo, não tem como fazer esse tipo de avaliação. Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Não porque foi o anticoncepcional que depletou, mas foi a idade que depletou a reserva ovariana dela, e o anticoncepcional talvez tenha um pouco mascarado essa depleção que foi acontecendo com os anos, e ela não percebeu. É isso que ela perguntou? Então, tá bom. Entendeu aqui, então? Então, preservação da fertilidade inclui esses aspectos também, o que fazer. Mas é o que eu falei para vocês, esse caso que aconteceu com a minha paciente, mas realmente, às vezes, é difícil, né? Porque os métodos, às vezes, anticoncepcionais, tem muita gente que é extremamente orientada, que faz os métodos direitinho, toma a pílula direitinho, ou, de repente, insere um Mirena, faz uma coisa bem feita. Mas tem gente que às vezes não tem acesso a isso. Tem gente que passa mal usando esses anticoncepcionais aí, às vezes distribuídos no SUS. Então, realmente é uma problemática que às vezes, com certeza, foge do escopo da nossa aula, mas é uma problemática que existe. Realmente, você tentar falar que não é para ninguém fazer laqueadura é complicado, né? É complicado porque existem outras coisas. Mas tomar muito cuidado, né? Porque na vida da gente, a gente só Deus sabe o que vai acontecer, como eu falei para vocês. Posso sair daqui, ter um acidente e não estar vivo amanhã. Então, essas coisas sempre têm que ser pensadas. E reversão da laqueadura também tem suas chances de sucesso. Muitas vezes não é possível. Ou, de repente, o jeito que a laqueadura foi feita não é possível você reverter. Também outros aspectos também que podem ser discutidos. Isso é interessante falar, né? Dependendo do jeito, né, que o ginecologista lá faz a laqueadura, ele permite uma reversão. Ele deveria fazer isso sempre, né? Mas, às vezes, não é o que acontece, né? Se a gente aqui, falando de reserva ovariana, todos os encontros, a todas as horas, a todos os momentos, às vezes você não consegue sensibilizar as pessoas, imagina você sensibilizar, às vezes, com uma técnica que não seja muito destrutiva, isso aqui ele tem que aprender na escola médica dele, né? Se ele aprende com pessoas que fazem uma técnica muito destrutiva, com impossibilidade de reversão e tudo mais, vai complicar, porque ele vai seguir a vida dele inteira falando. Daí a importância de outro assunto, né? A importância de uma boa escola médica, essas coisas todas, que o governo tem que se preocupar. Não é fazer escola médica sem hospital, né? Sem uma estrutura realmente para poder ensinar os médicos que se formam nela. Isso aqui é um mioma, né, que é outra patologia que acontece no útero, é uma cirurgia aberta, cirurgia nossa também. Então, retirei esse mioma da paciente, ele deforma completamente, você vê o útero, isso aqui é a barriga da paciente, né? Então, um mioma
que muitas vezes pode deformar o útero da paciente. Geralmente, os miomas que não entram para dentro da cavidade endometrial, inclusive, eles nem devem ser operados, tá? Isso é um assunto talvez um pouco complexo, mas aqui não tem uma coisinha para a gente escrever. Aqui. Isso aqui eu vou desenhar rapidinho aqui para vocês. Então, acho que vocês lembram mais ou menos da anatomia do útero, né? Tá aqui o útero, aí ele tem uma parte que é o endométrio, né? Que é a parte interna dele, que seria a vagina, aqui o colo do útero, né? E aqui a parte interna do útero. Você teria algumas situações de mioma, por exemplo, um mioma que a gente chama de subseroso, seria um mioma numa posição assim. Esse mioma, na realidade, para você preservar a fertilidade da paciente, você nem deve operar ele. Um mioma pequeno, subseroso, que não está alterando a cavidade endometrial, né? Vamos supor uma outra situação de mioma, ou às vezes esses dois miomas, que a gente chama de intramural, ele está na parede do útero, ele não está para dentro da cavidade uterina. Se você operar esse mioma, você está piorando, você não está preservando a fertilidade, você está atacando a fertilidade da paciente, porque muitas vezes essas cirurgias causam aderências aqui, inclusive nas trompas que ficam por aqui, entendeu? Então, você pode, às vezes, piorar a fertilidade dessa paciente, dependendo da abordagem cirúrgica que você faz desses casos. Então,